noite, meus amados irmãos, meus amados amigos, graça e paz a todos. Meu nome é Mário Baio, sou pastor da Igreja Batista Independente no Parque Sebastião e você está assistindo mais um Conversa com o Pastor, seu programa de toda segunda-feira, onde temos tido a oportunidade de trazer um tema missionário, um tema relevante acerca da palavra de Deus, um tema também voltado à doutrina bíblica, um tema informativo a toda a igreja cristã do nosso país. E hoje, meus amados, é um privilégio nós termos conosco, estamos recebendo aqui o pastor Alexandre Dutra. Pastor Alexandre, boa noite com o irmão, tudo bem? Boa noite, pastor Mário, shalom a todos os telespectadores, irmãos internautas, todos aqueles que acompanham aí o Conversa com o Pastor. Já posso dizer que sou fã, acompanho, né? Nas voltas do seminário ou no dia posterior, eu sempre assisto o bate-papo aí, que é sempre edificante e traz aí os temas relevantes para as igrejas e também para reciclar aí os pastores, né, que estão no dia de folga aí na segunda-feira. Amém, verdade. E na realidade, né, esse programa ele vai ser gravado, né, ele está sendo gravado em uma tarde ensolarada de sexta-feira, né, então os irmãos perceberam que saiu um raio de luz aqui atrás de mim, o pastor está claro ali, tá, então fiquem tranquilos, né, não é a iluminação pública que está tão boa, né, pastor, é realmente esse programa, pelo que o irmão já mencionou, por conta das aulas na faculdade, pastor no seminário, né, nós estamos aqui gravando, tá bem? E na realidade, né, há muito tempo, pastor, eu queria realmente trazer o irmão para conversar conosco, né? Eu já tenho oportunidade de conhecer o trabalho do pastor, muitos anos, né? Desde quando eu comecei a pastorear a igreja em Cajuru, né, eu tinha bons quilos a menos, né, o irmão tinha um pouquinho mais de cabelo, eu também tinha um pouquinho mais de cabelo, né, e desde aquele tempo, né, nós já temos tido a oportunidade de termos contato, né, pastor, inclusive porque o pastor Thomas Gilmer, né, foi o irmão fundador, né, o pastor fundador do ministério em Cajuru, nós éramos muito ligados a ele, né, e sempre com uma boa amizade, um bom contato, né? E o irmão também desenvolvendo o ministério aí na igreja do Templo Batista em Indianópolis, né? Muito bem, pastor, mas para que os irmãos possam conhecer, né, o irmão inicialmente, eu queria que o irmão falasse um pouco aí sobre a conversão do irmão, né, sobre a família do irmão, como que o irmão chegou até o conhecimento do Senhor Jesus. Pois bem, pastor, realmente o TBI tem uma relação aí muito grande com o Templo Batista de Cajuru, né, através da pessoa do pastor Thomas, depois do pastor Marcos, né, que hoje é o pastor do TBI, e a gente sempre tem aí as lembranças e a memória bem afetiva, né, com o trabalho lá, e sempre que o TBI pode, o TBI marca presença lá no Templo Batista de Cajuru, né. Bem, a minha conversão se deu num momento bem interessante da minha família, em que uns tios, né, do meu padrasto haviam se convertido na primeira igreja batista do Valor Velho, e eles então estavam testemunhando, né, dessa transformação de vida, da salvação deles, e o meu padrasto e a minha mãe ouviram e foram visitar a primeira igreja batista do Valor Velho. Eles gostaram muito, e assim então eles foram acompanhando. Tivemos estudo bíblico em casa, né, com um irmão diácono da igreja, e isso, né, há 35 anos atrás, estava com 10 anos de idade, né, então já tem um tempinho. Bem, aí eu acompanhei, né, os meus pais à igreja, mas aí acompanhei ali 2 anos e depois eu deixei a igreja. Assim, como junior, meus pais sempre trabalhando fora né, e outras ocupações também. Mas, aos 16 anos, eu voltei para a igreja, e eu estava namorando com a Jane, né, que é minha esposa, e aí, então, minha mãe convidou a Jane para ir para a igreja, porque eu tinha uma banda de hard rock, né, e a gente ensaiava em alguns lugares, e acabou um tempo ensaiando lá na minha casa mesmo. E minha mãe, né, com a sabedoria que Deus deu para ela, foi lidando com essa situação. Enquanto eu estava ensaiando, ela levava a Jane para a igreja.
E a Jane tomou uma decisão, e aí ela me convidou para ir, eu fui, e tomei uma decisão também. E nós começamos a frequentar isso na adolescência, né, retornando para a igreja. Mas a minha conversão se deu, de fato, também uma espécie de consagração para a obra de Deus. Deus falou muito ao meu coração, né, que Ele me queria na obra, e eu não entendia muito bem isso, né, a Jane também não sabia. Aí nós ficamos noivos e estávamos aí pensando em casar, quando nós tivemos uma conferência de despertamento, né, vocacional na nossa igreja, um chamado para ir para o Instituto Bíblico, se preparar melhor para servir ao Senhor. E quando o pastor Newton Osmar Malves, né, fez o apelo na nossa igreja, quando terminou a oração, eu estava do lado, me consagrando, e a irmã Jane do outro lado se consagrando. Né? Então, nós estávamos, né, sem combinar, não percebi quando ela saiu, ela não percebeu quando eu levantei do banco, estava do lado, mas a gente não lembra quem levantou primeiro, né? Só sabemos que no final da oração estávamos nós dois lá na frente, e conversamos com o pastor, e realmente começamos esse despertamento. E assim que se deu, então, a nossa conversão, né, e mais ou menos próximo com o chamado aí, né, para o ministério. Maravilha, pastor. E diante desse chamado ao ministério em si, o irmão ali já tinha o trabalho específico que Deus teria por irmão fazer, ou ainda era um chamado genérico da parte do Senhor, né, dizendo, olha, te quero na minha obra, e nesse momento que o irmão respondeu ao Senhor, né, o irmão disse para Deus, olha, Senhor, estou aqui para aquilo que o Senhor deseja na minha vida, ou já era algo direcionado para o trabalho que hoje, né, o irmão desenvolve? Olha, pastor, realmente foi assim, de forma mais genérica. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia, indo para o serviço, para a escola, lendo a Bíblia. E aí então eu falei, puxa, aqui tem Israel do começo ao fim na minha Bíblia, né? E já tinha uma ligação com a história de Israel, na questão do Holocausto, né, o sofrimento, a perseguição desse povo. Então isso já tinha me marcado. E da mesma forma já tinha marcado a Jane, né? Na nossa infância ali, ouvindo sobre as histórias de Israel. Aí eu cheguei para o pastor e falei, nossa, pastor, esse povo deve ser tudo crente, né, esses judeus, né, porque eles estão nos Gênesis até o Apocalipse, né, sobre Israel. Ele falou, não, meu irmão, eles precisam ser evangelizados. Olha, pastor, aquilo é que veio assim como uma ação diretiva de Deus. E nesse período, então, a Jane, né, foi para o Instituto Bíblico mais próximo aqui da gente, e ela falou assim, Ale, vem assistir aqui uma aula de um pastor missionário norte-americano, o pastor Jerry Lentz, que ele está falando sobre a vida de Cristo, a vida de Jesus como judeu, né, mostrando esse aspecto. Aí eu fui assistir uma aula, aí então eu olhei para ela olhou para mim e disse, eu acho que Deus está chamando a gente para testemunhar para os judeus. E foi tão providencial que o pastor Jerry ele tinha acabado de dar um testemunho de um colega dele de seminário, que era judeu, né, crente no Senhor Jesus, e que tinha ido para Israel para testemunhar de Jesus para os seus patrícios lá em Israel. E ele falou assim, olha, qualquer um que tiver um chamado para esse povo, a nossa igreja que eu estou começando vai apoiar. Então, essas coisas foram se somando, né? Claro que a gente não entendia exatamente o que é um ministério aos judeus, a gente foi aprendendo, né, depois. Mas tomamos uma decisão, vamos casar e vamos para nos dedicar para o ministério e vamos para o seminário. E aí, então, na sequência, nós tivemos o pastor Carlos Moraes fazendo uma conferência na nossa igreja. E ele falou do Seminário Teológico Missionário Emaús, né, o STME, lá em Orlândia. E nós, então, falamos, vamos conhecer esse seminário. Então, nós fomos conhecer lá o Emaús, pastor. Então, resumidamente, nós temos essas pessoas, né, o pastor Luiz, que é o nosso pastor, com quem tomamos a decisão, fez o nosso batismo, fez o nosso casamento, apresentou nosso primeiro filho, e nós fomos o primeiro casal, né, a ser enviado para o seminário. Um primo meu já tinha ido, né, mas ele foi para o seminário e depois ele foi para uma outra igreja, então ele acabou sendo um ministério meio dividido. Então, da nossa igreja, realmente, ali, que tomaram a decisão ali, que casaram ali, que fizeram tudo ali, nós fomos o primeiro casal, né, isso já fazem aí
21 anos, vai fazer, e nós fomos, já fazem 26 anos, mas estamos no ministério desde 2000, então há 21 anos. Ah, maravilha, professor. Eu não sabia que o irmão estudou aqui no Emaús, né? Na verdade, Orlândia é uma cidade mais ou menos vizinha a Ribeirão Preto, tem 52 quilômetros. A minha esposa é de Orlândia, né? Minha sogra até hoje mora lá, enfim. Orlândia é uma cidade bem querida aqui, próximo, né? E eu louvo a Deus, viu, pastor? Eu não tinha... Aí o irmão chegou a morar em Orlândia mesmo, ou o pastor voltava toda semana? Como era? Então, nós mudamos para Orlândia, né? Nós fomos, como diz o outro, de mala e cuia, né? Tudo que nós tínhamos, nós colocamos numa carroceria de uma caminhonete do meu irmão, que fez a nossa mudança. E o nosso gatinho, que era o Antioquia, nosso gato missionário. Então, nós Ai, que benção. Então, Antioquia. Então, agora temos dois gatinhos aqui em casa, né? Sempre teve os gatinhos na nossa história. Bem, então nós vivemos 4 anos em Orlândia, foi realmente um tempo maravilhoso, né, na nossa vida como seminarista, mas num ambiente tão agradável, né, do interior de São Paulo. Então a gente estava sempre, né, estagiei em Guaíra com o pastor Donald Leaf, o pastor Paulo Ismael, estagiamos também em Morro Agudo com o pastor Almir. Depois também fomos para Nuporanga, quando estava começando ali, né? E também ficamos um tempo em Orlândia. Então foi assim, com a igreja ali, né, congregando. Então foi um tempo muito bom. Visitamos Barretos e tantas outras cidades aí da região que tem as nossas igrejas. Então a minha amizade, o meu vínculo aí com o interior de São Paulo, né, a partir de Orlândia é antigo, e a nossa relação de amizade é muito boa com os nossos queridos irmãos aí nessas várias cidades, inclusive Ribeirão Preto, né? Tem sempre nos apoiado lá, a Primeira Igreja Batista, né, Independente. Então a gente tem um vínculo aí muito grande com as igrejas do interior. Olha, que interessante, né? Até como a oportunidade da conversa com o pastor, ela é interessante, porque eu realmente, eu não tinha a menor ideia disso que o irmão tá falando para nós, né? Olha que eu conversei tanto com o pastor, em tantas oportunidades, enfim, né? Como a gente mencionou no começo do programa, né? Mas eu nunca parei para pensar nisso, né? Que o irmão... Primeiro que o irmão tinha uma banda de rock, né? Eu também tinha, quando era jovem, uma banda de rock. Só que eu não era hard rock, não. Eu já era mais voltado pro punk rock. E agora, sabendo que o irmão teve a formação aqui próximo de nós, aqui na nossa região, né? Realmente é uma grande bênção, pastor. Eu não tinha esta informação. É um grande privilégio, pastor. Ainda mais admiro o irmão. Bom, lembrando, pessoal, né, que essa conversa que ela foi gravada, né, aqui no dia 24/9, tá bem? Então, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Se inscreva no canal, enfim, ative as notificações, né, e sempre acompanhe conosco o nosso trabalho. Bom, pastor, depois eu vou passar o contato do irmão mais para frente. Mas, pastor, ainda só para a gente encerrar sobre a formação ministerial do irmão, o irmão, depois que o irmão entendeu essa direção, essa predileção para o trabalho, né, voltado ao povo judeu, o irmão chegou a fazer um curso extra ou algo voltado especificamente para esse trabalho? Então, quando nós escolhemos o Emaús, foi justamente pela proposta, né, do seminário. E isso abriu para a gente um leque muito grande. Por quê? Porque nós tivemos um ambiente muito favorável, né, ao testemunho ao povo judeu nos nossos seminários. Por exemplo, nós tínhamos recebido 50% de bolsa no Seminário Teológico de São Paulo, em Santo Amaro, melhor dizendo, que estava ligado à Convenção Batista brasileira, né, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, porque a nossa igreja de origem, a Primeira Igreja Batista do Valor Velho, é uma igreja da Convenção. Né? Então, nós íamos estudar com pessoas assim renomadas, né, do meio batista da Convenção. Porém, a proposta e a filosofia ministerial dos batistas independentes no interior, né, de São Paulo, em Orlândia,
realmente tocou mais o nosso coração e nos, né, levou para ter uma formação muito mais pró-Israel do que nós teríamos se tivéssemos, né, na convenção. E isso, então, possibilitou, através de orientação do pastor Carlos Moraes, do pastor João Saraiva, do pastor Donaldo Lippe, que eram os diretores, né, além de todos os excelentes professores que nós tivemos, da região e também de outros lugares do país, além de também professores, né, norte-americanos, despertou na gente justamente essa possibilidade de fazer cursos de especialização específico, né, para o testemunho ao povo judeu. Então, quando voltamos para São Paulo, eu fiz o curso voltado, né, para o testemunho ao povo judeu aqui numa organização que hoje chama-se Sadik Baimuná, que prepara né, há mais de 40 anos pessoas que querem dar o seu testemunho de fé de Jesus como Messias para o povo judeu. Hoje, inclusive, eu sou lá um dos professores convidados, né? Eu leciono lá. E depois eu fiz também um curso, né, no Centro da Cultura Judaica de judaísmo. Então, meus professores ali, professoras eram judias, judeus, né? Também fiz o hebraico moderno, fiz o hebraico bíblico. Então, eu tive essa experiência também dentro do pensamento judaico, pensando na questão do judaísmo e assim da cultura, dos costumes e um pouco, né, da língua. O senhor também nos deu a oportunidade de fazermos um estágio transcultural em Israel. Então, durante 6 meses, eu vivi com a minha família em Jerusalém, né, viajamos por todo Israel, norte a sul, leste a oeste, fomos para a Jordânia, fomos para o Egito, então a gente teve ali uma experiência de Oriente Médio, né, com foco em Israel, onde eu estudei, né, também esse período, o hebraico moderno, e visitamos congregações judaico-messiânicas, visitamos sinagogas e conhecemos outros irmãos judeus brasileiros que vivem lá, né, e que creem que Jesus é o Messias. Frequentamos a Baptist House, né, a Casa Batista, onde se reunia, né, os crentes batistas, e eles cediam também o espaço em outros horários para congregações judaico-messiânicas, né, igrejas de judeus crentes. E, voltando, eu tive também a oportunidade de fazer a minha convalidação, né, do curso de teologia, pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Isso me abriu a oportunidade de prestar e fazer o mestrado em estudos judaicos na USP, né, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Letras, né, chamada da FEFELET. Eu pude fazer, então, meu mestrado em estudos judaicos, com professores judeus, professoras judias, colegas judeus, né, a quem a gente pôde dar nosso testemunho, falarmos do nosso ministério, e assim tivemos aí grandes oportunidades. E, mais recentemente, eu terminei agora o meu segundo mestrado na área de teologia, dos nossos queridos irmãos lá dos Estados Unidos, do estado da Georgia, lá dos irmãos que, né, que tiveram também realizaram o curso também aí na região, né, o pastor Derek, o Dr. Ed, toda a equipe, e hoje, né, chama-se Bluegrass Baptist Seminary. Então, nós acabamos de encerrar esse segundo mestrado e agora falta a dissertação. Então, esse é o meu momento aí de formação acadêmica para o ministério, sempre voltado para o ministério que Deus, né, nos chamou e nos confiou. Amém, maravilha. Bom, pastor, o canal, né, ao qual o trabalho, né, tem sido desenvolvido aqui no Brasil é através do Ministério AIMI, né, os Amigos de Sião, né, que realmente já há um tempo tem trabalhado com foco, né, no povo, na evangelização, no trabalho evangelístico aos judeus, né. Eu queria que o irmão falasse um pouco, né, sobre este trabalho, sobre o ministério, né, o Ministério Amigos de Sião, e da forma como o irmão, né, aproveitando também já, né, da nossa segunda atuação, né, a nossa segunda objetivo aqui, está falando sobre a área de atuação ministerial do irmão e também dos Amigos de Sião. Realmente a nossa história, né, com o meio, né, que nós fazemos parte, começou com um seminário, mas continuou, né, com a nossa organização. Foi fundada pelo pastor Thomas Gilmer há 50 anos atrás, né, quando ele chegou no Brasil, né, e começou a trabalhar no testemunho ao povo judeu,
em igrejas, depois ele começou o Templo Batista de Indianópolis, na sequência ele começou a nossa organização, né, aqui no Brasil. Então, quando eu estava para terminar, né, ali no terceiro ano, no seminário, o pastor Carlos Moraes falou, agora é hora de vocês, né, que tem um chamado ministerial, entrar em contato com as organizações, com as agências, e assim, sondar e ver como é que funciona. E nós entramos em contato com algumas, né, entre elas o Grupo Amigos de Sião, a AIME, né, e o nome é Associação Internacional de Missões dos Israelitas, mais conhecido como Grupo Amigos de Sião, né. Aí entramos em contato com o pastor Thomas, e enquanto as outras agências, né, responderam a gente, né, foram muito solícitos, o pastor Thomas, naquele estilo dele, único, ele pegou a dona Linda e falou, vamos lá conhecer esse casal de seminaristas lá em Orlândia. E eles foram para Orlândia, né? E aí, então, ele veio conhecer a gente, conversou com o pastor Carlos Moraes, né? Irmão, eu só tô dando risada aqui também, porque quando nós estávamos pastoreando Cajuru, de repente chegava no culto lá, quem que tava lá? O pastor Thomas. O pastor Thomas. Ele tava, ele, a dona Lídia ia. Esse é o estilo Thomas Gilmer, né? Então, foi muito, muito, muito especial conhecê-los, aí já são aí mais de 20 anos com eles, né? Bom, ele trouxe vários livros e falou, olha, se você quer realmente desenvolver esse ministério, tá aqui, você tem que ler todos esses livros. Aí já começou aí, né, minha formação após o seminário específico nessa área, né? Bom, aí nós ficamos muito tocados, né, assim, pela a participação do pastor Thomas, a vinda dele, e aí então a Jane e eu começamos, né, a ler e acompanhar o ministério deles. Quando voltamos para São Paulo, então fomos visitá-los. Ele falou, olha, eu acho que seria bom vocês estarem no TBI, porque é a igreja onde está a base da nossa organização, é bom você conhecer e tal. E nós fomos, então, frequentando o TBI até mudarmos a nossa membresia. Então, aí fomos aprender com o pastor Thomas diariamente o que era o ministério. Então, eu acompanhei o pastor Thomas por meses a fio, né? A gente saía de manhã, só voltava à noite, e viajávamos por São Paulo, íamos para os lugares, conhecíamos judeus de todo tipo, né? Judeus crentes e judeus ateus, judeus de toda confissão religiosa. E assim, então, ele estava dizendo, olha, meu treinamento aqui é prático, você vai acompanhar como é que é os contatos e assim por diante. Tivemos em eventos da comunidade judaica, né, como Amigos de Sião, né, o pastor Thomas, até hoje, quando a gente vai, ele é reconhecido nominalmente, né, dito, é falado lá do microfone, o nome dele, a presença dele. Então, realmente abriu muitas portas para a gente, e esse ministério é realmente um ministério que luta contra o antissemitismo, defende, né, o direito dos judeus de ter o seu país, a sua nação, o seu estado, e assim, então, a gente tem trabalhado. Bom, com essa experiência com o pastor Thomas, né, na prática, eu desenvolvi as áreas de atuação ministerial, né, e aí, então, dividi em algumas partes. Entre elas, eu tenho a parte do testemunho pessoal. Então, através de eventos, lugares, né, ocasiões, eu me apresento, né, como pastor e digo que represento, né, temos aqui a estrelinha dos Amigos de Sião, né, então a gente tem o cartãozinho que a gente ora pela paz de Jerusalém, né, defende o direito do povo judeu à sua capital, Jerusalém, na luta contra o antissemitismo, e isso abre realmente portas e oportunidades de respondermos por que fazemos isso. Porque o nosso Salvador é judeu, né, nascido de uma virgem judia, cresceu e morreu, né, e foi sepultado e ressuscitou na terra de Israel e vai voltar para Israel, e assim a gente dá o testemunho de porque que a gente crê que Jesus é o Messias. Mas também tem a parte da visitação, que é o contato, a gente estabelece amizades, relacionamentos, e assim a gente, então, tem ali uma amizade sincera, né, e eles veem também na gente, como cristãos evangélicos, apoiadores de Israel, porque somos realmente. Todos nós, batistas, fundamentalistas, né, nós entendemos o propósito de Deus para Israel, diferentemente de outras denominações, né, uma pena. Mas nós sabemos a posição de Israel no plano escatológico, e nós sempre oramos por Israel, sempre apoiamos os judeus, e sempre também, claro, demos o nosso testemunho. Mas eu também, pastor, percebi que uma forma de contribuir, né, nessas áreas ministeriais era lecionando dos nossos seminários, né, preparando os futuros pastores, futuros obreiros, futuros professores de escola bíblica dominical
para entender melhor Israel no plano profético, né, na história da redenção, e qual era o papel da igreja, qual é a nossa responsabilidade para com Israel, que nos deu tanto, né, nos deu a Bíblia, né, nos deu os profetas, nos deu os patriarcas, e, acima de tudo, nos deu o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. Então, tenho atuado também ministerialmente na formação de obreiros. Também percebi que seria muito bom, como o pastor Thomas tinha feito no passado, eu fazer também, que são as conferências, né, com temática de profecias messiânicas, escatologia, né, que envolve a nação de Israel. E, por último, a gente também tem trabalhado nessa área da multimídia. Então, produzindo conteúdo para o YouTube, Facebook, Instagram. Também sou articulista, né, do Jornal de Apoio, escrevo também, eventualmente também escrevo no Jornal Batista Bíblico e também no site Gospel Prime. Isso tem dado para a gente um alcance, né, muito grande. Para o pastor ter uma ideia, tem pessoas que comentam os meus artigos lá de Israel, judeus, né, que mandam uma mensagem para o editor, que, né, parabeniza, agradece, fala. Então a gente percebe que são maneiras de semearmos a palavra do Senhor, né, entre aí o povo de Israel e as demais nações, os judeus e gentios, né? Verdade. Bom, o pastor, só para a gente vai entrar depois numa área mais profética, né, numa área mais de realmente de entender o plano de Deus para Israel, mas especificamente, pastor, eu queria que o irmão falasse para nós quantos judeus mais ou menos existe, né, no Brasil, em especial em São Paulo, porque obviamente a comunidade judaica ela se faz presente em todo o território nacional, né? Eu creio que em toda grande cidade exista, né, judeus, né, pessoas que são de origem judaica, né? Aqui em Ribeirão Preto eu particularmente não conheço, né, muitos judeus, né? Acho para ser sincero, acho que eu não conheço nenhum. Mas como que a comunidade judaica hoje no Brasil, pastor, aonde que especificamente eles estão, né? Se o irmão tiver às vezes um número total de judeus no Brasil, enfim. A questão da estatística em relação ao povo judeu é sempre assim muito debatida, porque como eles têm essa questão do antissemitismo, então muitos dados oficiais eles são assim não expressam realmente a totalidade. E eles parecem Ou são subestimados, né? Exatamente, eles fazem isso no sentido de proteção. Por exemplo, oficialmente, existe 150 mil judeus no Brasil. Mas esse número, esse dado é de décadas atrás, e eles não atualizam. Então, nós estamos falando de pelo menos 350 mil judeus, né? É claro que a classificação de quem é judeu também é bem complexa. Por exemplo, dentro do judaísmo, só é judeu quem é filho de mãe judia. Então, se a sua mãe não é judia, mas seu pai é, você não seria judeu, para os rabinos. Então, acaba, né, realmente o número sendo alterado nessa perspectiva. Bem, mas quando a gente pensa na origem do Brasil e a influência judaica desde os primórdios, é muito provável que nós tenhamos muito mais judeus, né, que passaram por um processo de assimilação e de conversão, né, sobretudo no período da Inquisição Católica, em que muitos judeus, para não serem perseguidos, não serem presos ou morrerem, acabaram se convertendo ao catolicismo e privadamente manteram sua fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas que com o passar do tempo foi misturando e tendo um sincretismo. Mas hoje tem uma comunidade de judeus, né, que são chamados de cristãos novos, que estão resgatando a sua origem judaica, que, né, foi perdida no passado, na questão de preservar e de segurança e, né, de não serem perseguidos. Então, oficialmente, 150 mil, mas eu estou dizendo aí na faixa de 350 mil. O pastor tem uma ideia. No Brasil, existe o segundo maior clube judaico do mundo fora de Israel, que é o Clube Hebraica. São 33 mil associados. Então, quer dizer, 33 mil associados, você pensa em família, você multiplica isso por 3. Só aqui na Hebraica vai ter esses 150 mil, né? Um pouquinho. Né? Mas eles estão, sim, nas grandes capitais, nas principais capitais e em outras cidades também, como em Ribeirão Preto, Santos, que não tem sinagoga, mas tem centros culturais judaicos, né? Então, tem essa questão também, pastor. Então, essa seria uma estatística um pouco mais
precisa aí sobre a população judaica no Brasil. Mas mesmo assim, ainda existe mais judeus na Argentina do que no Brasil. Isso é interessante observar também. É até interessante porque a própria comunidade judaica em Buenos Aires, na Argentina, acabaram sofrendo ataques, né, antissemitas. E eu disse que a gente ia participar de profecia, mas só para a gente saber também, pastor, para os irmãos que estão nos acompanhando, existe casos assim de antissemitismo no Brasil, né? Como que é o antissemitismo no Brasil especificamente, pastor? Como as sinagogas, elas têm todo um quesito de segurança, né? Você tem portas blindadas, você tem bloqueios nas entradas das sinagogas, e você só entra se você for convidado e o seu nome for dado e estiver na recepção das principais sinagogas. As menores é um pouquinho mais fácil, mas também não são tão visadas. Então, tem uma certa segurança que eles fazem. Em eventos judaicos, você tem até a mobilização da polícia de São Paulo, né, polícia militar, para fazer a ronda, para fazer ali uma certa proteção. Então, o antissemitismo em São Paulo e no Brasil é mais através das mídias sociais, né, mais através de boicotes e de tentativa de afetar a população, né, contra o povo judeu em relação ao Estado de Israel, tá bom? Mas você tem pichação, né, com suásticas em monumentos judaicos em São Paulo, a gente encontra, mas a comunidade é muito rápida em limpar, né, e não deixar exposto, né? Eles têm um centro de inteligência que também procura monitorar, e agora, nas grandes festas judaicas, né, estamos agora celebrando a festa de Sukkot, a festa das cabanas, então, a segurança das sinagogas, dos clubes judaicos, né, das associações judaicas, são reforçadas com segurança privada, e também eles solicitam, né, o apoio e a proteção da polícia militar. Isso em todo o Brasil. Então, você tem ali um certo ambiente mais favorável de proteção. Mas, para o pastor ter uma ideia, não é só as sinagogas que podem sofrer atentado, né? A história do TBI, ela é muito interessante. O pastor Thomas sempre defendeu o povo judeu e ele foi ameaçado de morte décadas atrás. E no nosso tempo, nós tínhamos 3 portas de vidro, uma no meio, né, com as folhas assim, e a outra num canto e a outra no outro canto. Não foi mais assim, né, no passado recente, nós tínhamos uma parede de concreto no meio. Por quê? Porque passou uma dupla de terroristas na moto, e o garupa atirou no culto de quarta-feira para dentro do templo, do TBI, estourou a porta de vidro, né, que dava direto para o púlpito, a bala ricocheteou e caiu no banco, e perto de uma família que estava, inclusive, com uma criança. Então, perceba a situação, né? Mas, graças a Deus, nos últimos anos, a situação dos judeus em São Paulo tem um ar muito mais de segurança do que foi na Argentina, né? No caso da AMIA, o atentado terrorista de quase uma centena de pessoas, né? E que a maioria nem eram judeus, eram pessoas que estavam próximas, né? Eram pessoas que trabalhavam lá. Então é realmente muito triste. Mas o judeu não abaixa a guarda, eles realmente buscam o cuidado da proteção contra o antissemitismo. Porém, no Brasil, pastor, só para terminar com a parte boa, você tem judeus e árabes trabalhando juntos, né? Eu tenho um amigo judeu crente, que um dos fornecedores do hotel que ele trabalhava, do avô lá em Campos do Jordão, era palestino. E aqui eu tenho um amigo muçulmano, aqui, o senhor Omar, que tem uma loja de móveis, e ele diz para mim assim, meu melhor amigo é um judeu, quando eu mais precisei dele, ele me vendeu os móveis sem eu ter dinheiro para pagar depois. Então a gente tem essas histórias maravilhosas também, positivamente falando, né, no Brasil, sobre judeus e árabes, judeus e muçulmanos. É uma característica, aliás, do nosso país, né? O assunto não é aqui para falar bem do Brasil, mas geralmente o Brasil acolhe muito bem, né, o imigrante, né, aquela pessoa que vem para buscar um trabalho, para buscar uma nova qualificação de vida. Na verdade, o nosso país, praticamente todos nós,
né, com algumas exceções de descendentes dos próprios indígenas, todos nós, um dia, né, os nossos familiares foram imigrantes e vieram para cá. Né? Pastor, vamos falar um pouco sobre Israel, né, no plano de Deus, vamos falar um pouco sobre Israel, como Deus enxerga Israel. Né? Nós temos, o pastor mencionou sobre a história bíblica, né, que atraiu o irmão para o ministério, para o trabalho com o povo judaico. Mas e como que é Israel hoje, pastor? Até aproveitando a experiência do irmão de ter morado lá por um período, como que é hoje o Estado moderno de Israel? Pois é, realmente o Estado moderno de Israel é pujante, né? Tem a questão da high-tech, da alta tecnologia, tecnologia de ponta, que é a primeira economia no país. Tem a questão do Mar Morto, que é a segunda economia do país, isso porque é morto, imagina se fosse vivo, né? A gente brinca com isso, mas dali eles tiram silício, a indústria farmacêutica, a indústria de comércio é muito forte, várias fábricas super modernas, né, ao redor do Mar Morto, ali trabalhando todos aqueles minerais, né, que se encontra ali. O turismo que infelizmente deu essa queda, mas em 14 de maio de 1948, quando Israel se torna um Estado independente, já haviam judeus lá desde a época de Jesus. E eles, né, ficaram, sempre teve os remanescentes, debaixo de Império Romano, de Império Bizantino, de Império muçulmano, de Império dos Cruzados, depois o Império Turco, né, que ficou lá, dominou sobre Israel por 500 anos. O judeu sempre esteve lá. E na Primeira Guerra Mundial, quando os aliados venceram e a Turquia tinha se aliado contra os aliados junto com a Alemanha, então o mandato britânico possibilitou no começo que Israel pudesse realmente voltar a ser Estado, e eles infelizmente não cumpriram a palavra, e aí você tem a Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra, né, deixa de ser uma potência mundial, e quem sobe como potência mundial é os Estados Unidos, o maior aliado de Israel hoje no mundo, né? O Brasil tem se aproximado, isso é muito bom, pelo menos não tem votado contra Israel na ONU, isso é uma grande vitória, embora eu esperaria um pouco mais, né, da nossa representatividade ali no Ministério do Exterior, mas o governo tem se posicionado pelo menos mais favorável. Já o aliado de Israel na Europa, por incrível que pareça, é a Alemanha, né? A Alemanha da Angela Merkel é o maior aliado de Israel na Europa. Bem, aí você tem a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né, 6 milhões de judeus assassinados, dentre 6 milhões, 1,5 milhão de crianças, pelo simples fato de serem judias. Porém, desde a Primeira Guerra Mundial, foi imposta para os judeus que habitavam ali, né, a terra de Israel, de que eles, para ser uma nação, eles tinham que ser autônomos, eles tinham que provar que eles poderiam, né, ter essa autonomia, ser autossustentável. Então, para ter ideia, eles vão fundar a cidade de Tel Aviv, que tem 100 anos, e a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é mais velha do que o Estado, que tem 100 anos. Né, também, que começa ali na presidência o Albert Einstein, né? Então acho que começou bem a Universidade Hebraica de Jerusalém. E como, né? Pois é, só a Universidade Hebraica de Jerusalém tem mais prêmio Nobel do que muitos países aí, né? Então, é bem isso aí. Bem, com a independência em 48, teve a guerra contra 5 nações árabes. Israel venceu. Porém, para vencer as 3 frentes de batalha no norte contra a Síria e Líbano, no sul contra o Egito e no centro contra a Jordânia e o Iraque, e outros que apoiaram, outros países árabes que apoiavam enviando soldados, né? Israel teve que abrir mão de Jerusalém. Jerusalém foi perdida na Guerra da Independência e só foi recuperada na Guerra dos 6 Dias, em 67. Então, esse é o período da história das guerras de Israel. Principais guerras, depois tem a Guerra do Yom Kippur, em 73, depois tem a campanha no Líbano, e de lá para cá tem os conflitos e as intifadas. Mas, apesar de tudo isso, pastor, Israel é um dos países mais seguros, né, do mundo. Morre mais pessoas em acidente de carro do que em atentado e em guerra. Né? A questão da qualidade de vida, do índice de alfabetização, o IDH deles é altíssimo, só perdem para países como, né, Nova Zelândia, Suécia, né, esses países, né, que a gente conhece muito bem nesse aspecto.
Então, perceba que essa história moderna de Israel é uma história de grandes conquistas e de grandes vitórias, e que fez com que ele se tornasse novamente luz para as nações, né? Sendo uma bênção para a humanidade. Grandes descobertas na área da ciência, na área da tecnologia, são compartilhadas com o mundo, né? Até o sistema de irrigação de Israel, a gente tem aqui fazendas no Nordeste, né, que adotaram, e parcerias de cidades israelenses com cidades capitais, né, ou cidades brasileiras que acabam desenvolvendo esse aspecto. Então, Israel é a única democracia no Oriente Médio, é um país, né, parlamentarista, tem um primeiro-ministro, tem a figura do presidente, tem eleições, né, de tempo em tempo, e o sistema parlamentarista, quando se pede eleição, acontece, né, eles vão votar, mas tem ali a sua representatividade. Um país com 9 milhões de pessoas, das quais quase 2 milhões são árabes israelenses, e os árabes israelenses são cidadãos, né, do país, são árabes muçulmanos que escolheram ficar no Estado de Israel. Eles votam, são votados, tem lá parlamentares, tem juízes na Suprema Corte, tem árabes na polícia de Israel, né? Só não tem no exército, por enquanto, mas na polícia de Israel você encontra árabes, eles têm os seus comércios, seus negócios, são profissionais liberais, estão nas universidades. E, é claro, tem os territórios palestinos, lá na faixa de Gaza, 3 milhões e meio de palestinos muçulmanos, e na Cisjordânia, que seria a parte da Judéia e Samaria, que é chamada, né, politicamente como Cisjordânia, mais 3 milhões e meio de palestinos que têm a sua autonomia, tem o seu governo próprio, né, que não com eleições regulares e nem democráticas, mas tem uma representatividade, e assim, então, o Estado moderno de Israel, né, procura estar como uma nação entre as nações no mundo, pensando assim, uma visão mais política, histórica, contemporânea de Israel, tá bom? É verdade. E é interessante, né? O pastor falou sobre esse sistema de irrigação. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos uma empresa chamada Netafim. Ela é uma multinacional israelense, né? Que se instalou na nossa cidade e que ela vende esse sistema de irrigação deles, né? Por gotejamento, algo assim. Eles vendem para o Brasil todo, né? É uma multinacional de Israel. E é interessante, porque de uma terra pobre, assim, de recursos naturais, de grande capacidade de produção aos olhos humanos, né? Hoje Israel é até um dos principais exportadores de frutas, né, pastor? De frutas de qualidade para a Europa, né? Uma terra, né, desértica, né? Que, enfim, que as pessoas olham e falam, não é possível, mas é a tecnologia, né, que o próprio povo judeu ao longo dos anos aí tem desenvolvido, fora o poderio militar, né? O poderio, como o irmão mencionou, tecnológico, né? Hoje a própria área de informática, né? Hoje realmente Israel ela é bem vista, né, no mundo, e tem contribuído realmente, né, no mundo com estas tecnologias que tem implementado. Bom, pastor, mas por que Israel ele é tão importante? Nós vamos falar aqui sobre Israel e a profecia, mas por que Israel ele é tão importante assim para Deus? Né? Porque o pessoal que está nos acompanhando pode pensar, não, tá ok, né? Israel é um povo, lá foi o pano de fundo da Bíblia, dos acontecimentos bíblicos, né? Mas por que Israel é tão importante? Né? Por que Israel ele é diferente aos olhos de Deus nesse momento do que outros povos e outras nações? Né? Então eu queria que o irmão falasse um pouco sobre as profecias, né, em Israel relacionadas às profecias do propósito de Deus para a humanidade. Pois é, eu tenho amigos judeus aqui em São Paulo que a gente conversa, né, e a gente fala da terra prometida, eles dizem, não, a terra prometida é o Brasil, que aqui tudo que você planta dá, tudo aqui, a riqueza desse país é muito grande. Então, percebam que não está na terra e também não está nas pessoas, porque o judeu é igual a gente, né, são pecadores, né, eles têm as suas falhas, mas a questão está em Deus, justamente de ter escolhido e separado esse povo para trabalhar com a humanidade. Bem, quando a gente pensa, né, se a água de um lago é boa, a gente tem que analisar essa água. E você não analisa a água da lagoa toda, do lago todo. Você
pega uma amostra e você leva para o laboratório e analisa. Israel é essa água que foi levada para o laboratório e Deus falou, olha, o que sair aqui é o que quer dizer, né, é como eu lido com a humanidade. E o que eu fizer com Israel é o que eu quero tratar com a humanidade. Então, por isso que Deus teve que separar essa nação, não porque eles eram melhores do que ninguém, não são, e nunca tiveram também essa pretensão de ser, eles sabem das suas limitações como povo, como homem, né, como humano. Então, conversando com um judeu, eu falei, nossa, vocês são tão inteligentes, né, ele, lá em Israel, né, ele falou, não, é que nós temos que pensar mais do que vocês, nós não temos água, nós estamos cheios de inimigo aqui, quer dizer, se a gente não pensar... Se não pensar, né? A gente não sobrevive, né? Então, como diriam os antigos, né, cobra que não anda, não engole sapo, né? Pois é, então essa sabedoria popular é muito forte em Israel. Bem, mas quando a gente olha Deus trabalhando, né, na formação dessa nação, quando ele começa com Abraão, nós não podemos esquecer, Sara era estéril, não podia dar filhos. Então a nação de Israel é um milagre. Quando a gente continua, a segunda matriarca, Rebeca, também era estéril. Isaac orou por 20 anos para que Deus desse um filho, e quando veio dose dupla, né? Veio o Jacó e o Esaú, né? E vieram brigando, né? Já começa dali. Então, brigando até hoje. E também, quando a gente pensa em Raquel, também era estéril. É por isso que quando Deus, lá em Deuteronômio 7, vai falar da criação de Israel, ou em Isaías 43, vai falar da criação de Israel, ele usa o mesmo verbo do Gênesis, que é o verbo bará, que é o verbo criar do nada, daquilo que não existia, a possibilidade. É claro que os meus colegas de hebraico vão dizer, mas o verbo bará também é usado em outros momentos para criar daquilo que já existe. Sim, mas você não vê os outros verbos sendo usados para criar do nada, só o verbo bará. Então, ele se destaca nesse uso específico, né? Então, perceba que a criação de Israel é um milagre de Deus. Ele vai dizer, não é porque vocês eram melhores, nem porque vocês eram perfeitos, mas porque eu tinha aliança com os pais. E tinha que honrar a minha própria palavra. Então, como que Deus está trabalhando com Israel hoje? Isso aqui é muito importante a gente entender. Deus trabalha de 3 formas com Israel hoje. A primeira forma é a proteção. Deus tem protegido fisicamente essa nação. As tentativas de destruição da nação de Israel, do povo judeu, são inúmeras. Lembra lá o caso do faraó? Lembra o caso de Amã? E agora mais recente com Hitler? Ele não queria matar só 6 milhões, ele queria matar 18 milhões de judeus, que era o número de judeus da época. Não existe, pastor, nenhuma família de judeu que não tenha um familiar que não se perdeu, que foi morto na Segunda Guerra Mundial. Todas as famílias no mundo teve algum parente que morreu na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo. Então, Deus tem protegido fisicamente. Isso é a primeira coisa. Israel sempre vai permanecer... Até, pastor, só sem querer te interromper, até essa guerra moderna, né, do Egito, da Síria e da Jordânia contra Israel, né, a forma como Israel se defendeu, olha, é algo impressionante. Né? Eu não vou saber agora de cabeça, eu não lembro mais, mas tem até um vídeo sobre isso no YouTube, né? Vocês depois podem procurar aí, pessoal, né, ver. Eu também vou procurar, quando o programa for no ar, eu comento com os irmãos aí. Mas é impressionante o que Israel fez para se defender de nações muito mais poderosas, com um número muito maior, e Israel venceu essa guerra. É algo realmente impressionante. Não tem como a pessoa falar assim, não foi acaso. Não, é Deus, né? Realmente foi. Eles inclusive reconhecem isso, né? Porque eles têm ali potenciais inimigos, 350 milhões de muçulmanos vizinhos, rodeando eles, né? Então você vê realmente uma intervenção divina na proteção do povo judeu e do Estado de Israel. O segundo aspecto da proteção de que Deus age com Israel é na preservação da identidade do povo judeu. Eles continuam sendo judeus. Eles podem estar aqui no Brasil, eles vão dizer, não, eu gosto do Brasil, minha bandeira é verde e amarela, mas eles não deixam de ser judeus. Eles são judeus brasileiros, são judeus americanos, judeu japonês, judeu chinês, tem, sabia? Judeu europeu, judeu indiano, judeu grego, tem judeu em todos os países desse planeta. Aliás, tiraram o último judeu do Afeganistão, né? Ele não queria sair, não, sabia disso? Ele queria ficar,
mas aí o pessoal convenceu ele e tirou eles lá. Ele estava morando na sinagoga, na última sinagoga, lá em Cabu, no Afeganistão. Olha que impressionante essa história. Então, a preservação da identidade, né? Eles, nem todos seguem a religião, mas todos têm a sua identidade judaica. Em terceiro lugar, Deus trabalha com Israel na salvação individual, né? Com cada judeu. Nós temos essa oportunidade de testemunharmos de Jesus para cada judeu. E eles têm a opção de escolha também, como qualquer gentil, de crer ou não. Mas nós sabemos que profeticamente todo Israel será salvo. E quando a gente fala todo Israel será salvo, como está lá em Romanos 11, é o remanescente. É aqueles que no período da tribulação não aceitaram o sinal da besta, né, nem adoraram a sua imagem, mas que perceberam que estavam sendo enganados e se rebelaram. Né? Porque hoje, pastor, pensando nesse aspecto moderno, já preparando para a profecia, o que o povo judeu mais quer é paz. Inclusive, a palavra que você mais vai ouvir em Israel é shalom. Shalom quer dizer isso, paz. Eles sempre estenderam as mãos para ter paz com os seus vizinhos. E tem hoje, graças a Deus, paz com o Egito, acordo de paz com o Egito, acordo de paz com a Jordânia. E no pacto abraâmico, eles estão fazendo relações, né, políticas de intercâmbio, de representatividade com outros países do Golfo e outros países da África que são muçulmanos. Teve recentemente a primeira voo de muçulmanos do Marrocos para Israel. Então, é algo que a gente está vendo as profecias se cumprindo nos nossos dias. Então, o judeu, ele quer paz. Aliás, olha só, pensando na história recente, quando o Barack Obama assumiu a presidência nos Estados Unidos, ele prometeu paz para o Oriente Médio e ele ganhou um prêmio Nobel da Paz por prometer. Ele deveria devolver o prêmio, porque em 2 mandatos ele não cumpriu. E também agora com o Donald Trump, que mudou a embaixada, nossa, Israel ficou muito feliz, e estavam chamando, esse é o Ciro, é o Messias, né, de Israel, né, como Ciro fez a construção, permitindo a volta e a reconstrução do templo, ele tem uma cidade em homenagem ao Trump em Israel. Então percebam que Israel está se preparando profeticamente para o engano do anti-Messias. Jesus disse, eu venho em nome do meu Pai e vocês não me receberam como nação. Outro vai vir no seu próprio nome e vocês vão receber. Até que esse vai querer sentar no templo de Deus e querendo ser adorado como Deus. E os judeus, então, vão perceber, né, que eles estavam enganados e eles vão lembrar de Jesus e vão reconhecê-lo como Messias. Então, avançando um pouquinho aí, né, nesse aspecto das profecias, porque, pastor, nós estamos acompanhando essas coisas nos nossos dias. Você não sei quanto tempo, você mencionou recentemente no falecimento do pastor Jaime Rose, mas o pastor Jaime Rose, ele trouxe para o nosso movimento batista, na época que ele chegou, né, mais de 40 anos atrás, esse despertamento escatológico. Então, as nossas igrejas foram muito bem doutrinadas, ensinadas a entender e a ler o momento escatológico que o mundo estava e está vivendo. Mas antes, quem falava de fim do mundo, de escatologia, era o pastor Jaime, era o professor Davi Corrêa, era o pastor Thomas, era o pastor Bob Brennan, outros, né, o pastor Gerson Rocha, né, pensando nos mais veteranos aí. Mas hoje quem está falando de fim do mundo são os cientistas, né? Vários cientistas, olha, se não tomar cuidado com isso, com aquilo. Então, tem aí uma outra dinâmica. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo nos nossos dias, né? Parcialmente, claro, mas estão se cumprindo. É interessante, outro dia eu comentava com os irmãos da nossa igreja, a gente não consegue, assim, antigamente, a gente não conseguia conceber, falou assim, gente, que tipo de gente idiota que vai aceitar o anticristo, por exemplo, né? Uma figura e tal. Hoje, as pessoas, assim, deposita a sua fé numa pessoa, né? O que você fala, gente? Uma figura política, tá? Ninguém aqui está falando de nada relacionado ao país, mas eu estou dizendo, a pessoa coloca-se, né? Ela se coloca completamente, né, à disposição de uma figura pública sem ao menos questionar, e ela muito pelo contrário, né? Mesmo ela tendo princípios pessoais, princípios talvez até bíblicos, não, mas ela deixa isso de lado para abraçar uma figura. Então, o tempo que nós estamos vivendo, né, pastor, é o tempo propício para que as pessoas possam aceitar o anticristo. Né? É esse tipo de gente, esse pensamento de pessoas que vão
que são as pessoas que vão aceitar o anticristo. Pois é, nesse momento, né, de pandemia, a gente está experimentando justamente um teste de controle social mundial. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. A gente não pode, né, ignorar isso, né? Mas a gente que tem uma mente bíblica, que está lendo as profecias, a gente consegue entender o momento e fazer a leitura correta, né? Claro que eu lembro daquele folhetinho, né, do 666, como se ferrasse gado, né, aquela marca na testa, né? Hoje a gente tem nanotecnologia, né? A coisa superou muito mais, né? Basta a pessoa, por exemplo, não ter acesso ao Pix, né? Que a pessoa não vai mais vender e comprar nada, né? Hoje em dia é tão difícil a pessoa, nós mesmos, né? Eu não estou dizendo que o Pix é o número da besta, tá bem, pessoal? Não estou dizendo isso. Mas hoje não existe mais praticamente dinheiro físico. Você vai passar alguma coisa, fulano, passa o número do Pix. Eu mesmo nem carrego dinheiro na carteira mais, em espécie, né? Na padaria é o Pix, não sei o que é o Pix, o fulano é o Pix, eu tô te devendo, é o Pix. Tudo é o Pix. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de controle mundial, já não é que vai ter, né? Já tem a tecnologia para isso, né? Não vai acontecer, não. É isso aí, né? Ninguém vai sair ferrando, né? O 666, como o irmão bem mencionou, né? E nesse sentido, o pastor Alexandre, a questão da construção do terceiro templo, né? Que obviamente o templo ele é fundamental, né, nas perspectivas bíblicas, né? A gente sempre tem ouvido isso, né? A gente sempre tem buscado, né, essas informações. E sai tanta coisa na internet, porque já tem um grupo que já fez lá, já tem um grupo que já tem construído lá, que o dia que tirar lá a mesquita Omar lá, já vão colocar lá. Como que, pastor, tá essa questão do terceiro templo hoje, né? E qual a importância realmente do terceiro templo nas profecias bíblicas? Antes, eu só quero lembrar uma situação que eu presenciei, que eu vivi, sobre essa questão da tecnologia. Eu descia, né, a gente morava num apartamento e na rua, na outro lado, tinha um mercadinho, a gente fazia algumas compras, algumas coisinhas ali, né? E eu desci uma vez para pegar, sem celular, sem nada, e quando coloco a mão na carteira, no bolso, cadê a carteira? Não levei o cartão, que já tinha passado na caixa. Eu falei, moça, eu tô sem dinheiro, eu esqueci minha carteira. Ela falou, mas tudo bem, então, saca o dinheiro. Eu falei, não, eu esqueci minha carteira com o meu cartão. Ela falou assim, mas você não tem a biometria? Ah, é verdade, eu tenho a biometria, que eu fui obrigado a fazer lá na agência. Pastor, eu fui lá e coloquei a minha mão no caixa eletrônica e saquei o dinheiro e paguei aquela comprinha. Quer dizer, tá aí as coisas. Agora, pode evoluir ainda muito mais, né? Tá bom? Só para lembrando essa colocação que o pastor fez. Bem, sobre o terceiro templo, a reconstrução do terceiro templo era algo que até alguns anos atrás impossível de se imaginar. Mas também o Estado de Israel era impossível de voltar a ser. Quase 2000 anos de dispersão, vivendo em Israel, mas debaixo de jugo estrangeiro. Nunca vai ser uma nação novamente Israel, ninguém quer que seja. E Israel voltou a ser. Inclusive, né, muitos livros foram retirados de bibliotecas para serem jogados fora. E a geografia e a história foi, né, atualizada. Né, um evento assim gigantesco com a independência, né, do Estado de Israel. Da mesma forma, alguns anos atrás, essa questão do templo era impossível de ser pensada. Ninguém falava. Aliás, quem comentasse isso era chamado de louco. Mas aqueles que leram a Bíblia, que entendiam a Bíblia, e olha, pastor, eu vou dizer uma coisa que vale a pena. Nós temos uma caravana para os amigos, né, dos amigos de Sião, para o ano que vem para Israel, e um dos lugares que nós vamos visitar é o Museu Amigos de Sião, em homenagem à nossa organização. Brincadeira. É o mesmo nome, né? O nosso nome e o nosso é antes, então deve ser homenagem. Mas, brincadeiras à parte, ali tem a história dos cristãos evangélicos ao longo dos séculos que defendiam que Israel voltaria a ser nação. E eles fizeram, então, esse museu em homenagem a esses homens e mulheres, né? A família da Corrie ten Boom,
orou por 100 anos, as gerações da família dela orou por 100 anos para que Israel voltasse a ser uma nação, né? A Corrie ten Boom do Refúgio Secreto, tá bom? E outras personalidades, pastores batistas americanos que escreveram um livro sobre Israel, que em uma semana venderam 1 milhão de cópias, isso no século XIX, tá bom? Então, tirando essas pessoas, né, do nosso movimento, do nosso grupo de conhecimento, para a política internacional, absurdo. Israel, absurdo também agora a reconstrução do terceiro templo. Bem, eu tenho ido para Israel desde 2005. Em 2005, nós estivemos lá, nós subimos no monte do templo, que é chamada da Esplanada das Mesquitas, onde está a mesquita de Al-Aqsa e está o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, conhecida também popularmente como Mesquita de Omar. Bom, o judeu crente que subiu com a gente, ele subiu com um passaporte brasileiro, porque era proibido judeu subir lá. Então, pegou o passaporte dele, nós com os nossos passaportes, subimos, né? Em 2012, ele subiu, né, com passaporte israelense e escolta da polícia israelense. Em 2019, que tivemos agora, ele subiu com o passaporte, o RG dele, e sem segurança. O judeu sobe e desce sem segurança, sem ter a proteção, né, militar para ele subir e descer. Mas os muçulmanos exigiram que não se faça oração e que não suba com Bíblia. Então, quando você vai subir para o monte do templo, tem um muçulmano falando para você assim, ó, no Bible, put here. Sem Bíblia, coloque aqui. Tem uma caixa cheia de Bíblias, porque você não pode subir com Bíblias lá no monte do templo. Por quê? O controle é israelense e jordaniano, e a administração é palestina. E os soldados, os policiais que fazem a segurança são dois, um israelense e um palestino. São os soldados que ficam andando lá em cima, né, para fazer a proteção. Você não pode entrar nas mesquitas se você não for muçulmano, você não pode ir para o Portão Dourado, né, você não pode circular em todos os lugares ali. Então, é uma reação a essa nova situação do judeu subindo e vendo os lugares, né, onde estava o templo, vendo o lugar onde era o templo. Então, os muçulmanos já não podem mais proibi-los de subir, mas tentam proibir acesso a certos lugares. Agora, perceba a evolução de 2005 para 2019. O Instituto do Templo começou isso lá na década de 90. E eles hoje já têm todos os objetos prontos. Não réplica, original. A roupa, os utensílios de ouro, a Arca da Aliança foi concluída agora, o castiçal de ouro de mais de $1 milhão está lá para visitação. Eles treinam todo ano o abate de cordeiros, né, dos sacerdotes. Eles treinam os levitas. Olha, pastor, deixa eu dizer aqui um testemunho. Eu tenho um amigo judeu, agora eu perdi o contato com ele, mas ele é crente. Ele é da Igreja Aliança, aqui em São Paulo. O sobrenome dele é Kohl. Ele é uma origem alemã, né? Mas Kohl é o representante de Cohen em hebraico. E Cohen em hebraico quer dizer sacerdote, que é da família de Arão, da tribo de Levi. A agência, ele entrou em contato com uma agência judaica para fazer a visita para Israel e pegaram os dados dele, e o pessoal do Instituto do Templo ligou para ele, oferecendo treinamento de sacerdote para ele. Ele falou, não, mas eu sou um judeu crente. Eles falaram assim, não tem problema, nós vamos pagar o treinamento de sacerdotes para você aqui em Israel. Isso há alguns anos atrás. Então, percebam que a questão para a construção está aí, a todo vapor. Hoje, pastor, você tem um pronunciamento do parlamento israelense. Todo esse movimento em prol do templo, terceiro templo, o parlamento israelense, né, a questão política, nunca se manifestou. Quando eles eram questionados, né, o que você tem a dizer? Não, isso aí é coisa de religioso, nós não temos nada a ver com isso. Hoje, quando eu digo hoje, né, umas semanas atrás, o parlamento israelense soltou uma nota, um parlamentar disse que sim, que era para ser pensado nessa questão da possibilidade do terceiro templo. Então, olha só, saiu do plano pessoal, individual, foi para o coletivo,
Instituto do Templo, uma movimentação internacional de cristãos e judeus, inclusive enviando dinheiro para isso, né? Aqueles cristãos que querem, eles são livres para apoiar qualquer instituição judaica, inclusive essa. Mas eles têm os seus propósitos, né? Cada um tem a sua razão. E agora está indo para o âmbito da política. É tímido ainda essa notazinha que saiu, mas isso vai ser trabalhado. Então agora, pastor, a gente tem que saber, tem as peças, tem os utensílios, tem as indumentárias, a questão é onde construir o templo. Porque ele vai ser construído no monte do templo, a pedra, o templo vai ser pré-moldado, né? As pedras de Jerusalém, tem várias pedreiras lá que preparam as pedras, que fazem o revestimento das casas, é feito com a pedra de Jerusalém, né? Então, ele já tem essa tecnologia para isso. A questão é, onde vamos reconstruir o templo? Alguns defendem que é no lugar onde está a cúpula dourada, o domo da rocha. Então, qual que seria a ideia? Remover a cúpula dourada e colocar mais para um lado. E colocar o templo ali ao lado. Por que a cúpula dourada é muito importante? Porque ela foi construída em cima de uma pedra negra em que, segundo a tradição islâmica, foi ali que Abraão levou Ismael para ser sacrificado. Então, eles mudaram aqui, não é Isaac, é Ismael. Então, por isso que é importante o Islã dominar aquela região. Então, o Islã tem Meca, Medina e Jerusalém. Só que Jerusalém, eles nem deram nome para a cidade. Eles chamam de Al-Quds. Al-Quds, em árabe, quer dizer a Santa. Então, perceba a questão impessoal, né? Embora seja um adjetivo, é impessoal, porque não é substantivo. Enquanto que a cidade, a capital dos judeus, é Jerusalém, é um nome próprio, né? Então, é ali. Tem um outro grupo que diz, não é ali, é ao lado. Porque ao lado você tem o portão dourado. E o portão dourado dava acesso ao templo. Jesus vinha lá do Monte das Oliveiras, passava pelo Vale de Cedron, tomava um banho ritual de purificação no Mikve e subia o portão dourado e dava acesso ao templo. Então, alguns acreditam que, na verdade, o templo tem que ser construído ao lado. E olha que interessante, pastor. Lá no Monte do Templo, na direção do portão dourado, tem uma cúpulazinha preta, construída pelos muçulmanos lá no 7º século, que é chamada de Cúpula dos Espíritos. Agora eu estou falando o que eles dizem, né? Não somos nós, nem a Bíblia, nem aquilo que os judeus estão dizendo. O que os muçulmanos dizem sobre aquele lugar. E quando eles conquistaram Jerusalém e desceram, né, as galerias para ver se encontravam um tesouro, ouro escondido, porque tem o Monte do Templo em cima e o Monte Moriá é um queijo suíço. Tem muitas galerias lá embaixo. Aliás, quem for com a gente para Israel ano que vem, vai fazer um tour no túnel do templo, né? Que você entra assim e fica andando lá dentro. Você vai ver peças da sala do sumo sacerdote que foi encontrado. Tá? Então é um negócio assim impressionante. Bem, o soldado muçulmano desceu e não voltou. Aí mandaram o segundo atrás, o segundo foi e não voltou. Aí quando mandaram o terceiro não quis ir. Aí o que eles fizeram? Tomaram uma decisão, lacraram aquele acesso e construíram essa cúpula e chamam Cúpula dos Espíritos. Então percebam que é esse o pé que nós estamos. Agora, recentemente, eu escrevi um artigo sobre esse último ataque, né, da faixa de Gaza contra Israel, o lançamento de foguetes. Por quê? Porque uma família de judeus, depois da conquista de Jerusalém, em 67, eles tiveram a posse da casa que eles tinham lá em Jerusalém, na parte dos árabes. E aí eles alugaram para os árabes. Só que os árabes não queriam agora mais pagar o aluguel, e ficaram um maior tempão sem pagar o aluguel, eles entraram na Suprema Corte. E a Suprema Corte deu ganho de causa para os árabes ou pagar o aluguel ou devolver a casa para essas famílias de judeus. E aí o que se espalhou? Os judeus querem tomar o monte, a esplanada das mesquitas dos árabes, muçulmanos, dos palestinos. E aí os jovens palestinos foram para o Monte do Templo, para a esplanada das mesquitas, eles pegaram o celular e fizeram isso daqui, pastor. Isso aqui tá aí, é só buscar, fazer uma busca. Eles fizeram isso daqui, olha. Eles acenderam o celular e levantaram para cima e ficaram balançando
para que os terroristas lá na faixa de Gaza pudessem lançar os foguetes sobre Jerusalém. Então, eu tenho até um artigo escrito sobre esse assunto, né, lá no Gospel Prime. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Aliás, os palestinos estão gritando, dizendo, os judeus querem construir o templo, eles querem tomar Jerusalém, eles querem destruir as nossas mesquitas. Então, resumidamente, pastor, era isso que eu poderia assim, compartilhar com o irmão e os nossos internautas aí, aqueles que acompanham a conversa com o pastor. Aguardemos, como diz o outro, as cenas dos próximos capítulos, né? Porque em tratando de história de Israel, né, nada é impossível, né? E obviamente, né, pastor, o terceiro templo, ele é fundamental, né, para as profecias bíblicas serem cumpridas. Talvez, né, antes do arrebatamento, eu e você não vamos ver, né, em loco, mas vamos saber o final dessa história. Bom, pastor Alexandre, um privilégio muito grande, meu irmão, ter participado aqui conosco da conversa com o pastor. Eu deixei escapar aqui rapidinho o telefone, mas eu quero colocar, pastor, o telefone do irmão aqui na tela. Também, se o pessoal que está nos assistindo teve alguma dúvida que talvez não ficou bem esclarecida, algo que gostaria de saber, ou se gostaria de entrar em contato de alguma forma com o pastor Alexandre, né? Ou, né, se gostaria de participar da caravana, tem lugar ainda aí, pastor? Né? Sim, temos vagas para maio do ano que vem, né? Ou se não for agora para essa, porque essa já era para ter sido no ano passado, então a gente adiou, né? Mas vamos planejar outras caravanas também, então vamos ter aí condições para pagar, né, as passagens, né, tudo o pacote, então é uma forma facilitada, né, para aqueles que desejarem ir com a gente e ver esses lugares em loco e entender melhor as Sagradas Escrituras, além de você compreender melhor a Bíblia, né? Porque você vai ver os lugares, os montes continuam todos lá, né? Os rios, os lugares por onde o Senhor passou, e muitas evidências arqueológicas. Mas tem a questão da modernidade, tem a questão da beleza natural, né? Você tem no norte, você tem a neve, e no sul você tem o deserto, você tem o mar Mediterrâneo, você tem o mar da Galileia, você tem o mar Morto, né? E são lugares assim que só existe em Israel, tá bom, pastor? Isso é o que o irmão disse, né? Você vê, né? Tá lá escrito, né? Jerusalém. Não é só um escrito bíblico, é um local de verdade, né? Existe, né? E às vezes as pessoas elas não têm essa percepção. Dando aula de geografia bíblica aqui no seminário Batista Ebenezer, a gente estudou, obviamente, toda a geografia de Israel para dar aula, e um aluno uma vez falou para mim, nossa, pastor, o irmão já teve Israel? Eu falei, eu nunca tive oportunidade. Mas eu falei, nossa, mas o irmão fala com tanta propriedade, é como se o irmão tivesse visto. Eu falei, olha, a gente obviamente vê pela televisão tudo, mas eu não tive esse privilégio. Mas tá aí, para você que gostaria de chegar lá, de conhecer mais, esse é o telefone do pastor Alexandre, né, pastor? E, enfim, quiser chamar o irmão para uma conferência, quiser entrar em contato. Pastor, eu não entendi isso aí que o irmão falou no Conversa com o Pastor. Esse telefone é o WhatsApp também, né, pastor? O irmão Sim, pode também responder e auxiliar os irmãos. Bom, é isso então. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer demais a presença do irmão, né? Foi muito especial hoje esse Conversa com o Pastor, de ouvir o irmão, de ver um pouco também sobre o trabalho de Israel, convidando cada um de vocês que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, enfim, ativar as notificações. Toda semana temos tido a oportunidade de trazer mais um pouco da palavra de Deus, e também, né, em breve essa conversa vai estar disponível aqui, ó, no Spotify, listada Conversa com o Pastor. Você pode procurar lá e vai nos encontrar em áudio. É isso então. Pastor, mais uma vez uma boa noite, meu irmão. Né? Que Deus abençoe o irmão, o ministério do irmão. E a cada um dos irmãos que nos acompanha, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor.